Olá, o meu nome é Gabi Benvenuti e hoje a gente vai falar sobre como lidar com críticas. Um assunto que pode ser muito difícil para muita gente, mas que eu te garanto que é possível trabalhar. Se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveita, já curte esse vídeo, se inscreve, recomenda esse vídeo para alguém que você acha que pode se beneficiar. Afinal, essa é a melhor forma de apoiar nosso trabalho e continuar fazendo com que ele exista. Bom, eu não sei se você sabe da minha história, mas se você não sabe, um breve resumo. Em 2012 eu criei um blog que contava minhas experiências como garota de programa e esse blog ficou famoso. De repente a internet inteira sabia da minha vida e, claro, estava dando pitaco. Naquela época o Instagram ainda não era essa potência que é hoje, então as notícias eram veiculadas majoritariamente no Facebook e nos próprios canais de notícias como G1, enfim, UOL, esse tipo de portal. Nas primeiras matérias que saíram sobre mim, eu ainda dei uma olhada nos comentários e as coisas que as pessoas escreviam eram abomináveis. Coisas do tipo, espero que você morra de câncer, espero que alguém te mate, espero que alguém roube seus órgãos, ou espero que seus filhos, sei lá, saiam mutilados. Coisas horríveis, gente, realmente, assim, daí pra baixo. Coisas que eu nunca diria pra uma pessoa, eu nunca escreveria pra uma pessoa. Então, existe essa justificativa de que as pessoas ficam muito corajosas na internet. E eu acho que mesmo usando um avatar, mesmo usando um perfil falso, é algo muito grave você escrever uma coisa tão detestável para alguém. Mas isso talvez porque eu seja uma entusiasta da palavra e eu sempre acho que a palavra tem um peso gigante. Por isso eu aplico essa máxima no meu dia a dia e evito falar coisas quando eu tô com raiva, quando eu tô chateada, eu sei que eu vou me arrepender. Logo eu vi que não fazia o menor sentido eu ficar lendo esse tipo de comentário. Até porque o que acontece? Você recebe lá 10 comentários maravilhosos. Você recebeu um te criticando. Você vai focar naquele um que, enfim, é de uma pessoa que não tem a menor preocupação, falou ali o que ela estava afim, não pensou muito, não conhece a sua história, não conhece a sua trajetória, e você vai se apegar a essa pessoa, porque a gente é assim. Essa ideia da perfeição, de agradar a todo mundo, é algo que não existe, gente. Bom, já diz a máxima dos cristãos de que nem Jesus agradou a todos, não é mesmo? Bom, logo eu parei de ler esses comentários e, vez ou outra, as pessoas que chegavam para mim na vida real eram para me elogiar. As pessoas que torciam a cara, que não gostavam do meu trabalho, claro, não eram corajosas o suficiente para me ofender frente a frente. Mas é claro que as fofocas chegam, né? Às vezes a pessoa não faz isso por mal, mas ela conta que fulana falou isso, que ciclana disse aquilo, você sente a cara das pessoas de rejeição. Com certeza você já passou por isso. Você não precisa ter sido garoto de programa ou garoto de programa como eu fui para ter a sua vida afetada por fofoca, enfim, por inveja e por críticas. Vou te dizer mais. Toda a minha vida foi impactada pela decisão que eu tomei e que se tornou pública. Então, imagina, eu tive que lidar com críticas de todos os lados, de todos os lugares. Mas é curioso como eu consegui me isolar disso. Muita gente me perguntava, nossa, mas como você fazia com as pessoas, né? Muita crítica, muita negatividade. A verdade é que eu escolhi focar em outras coisas. E isso pode parecer difícil no começo, especialmente se você tem uma família tóxica, mas espera aí que eu vou chegar lá. Aproveitando, antes da gente falar sobre esse tema tão importante, continuar falando sobre ele, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, me dá uma força, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. O que eu quero dizer com focar em outras coisas? Eu tenho uma questão muito importante para mim, que é criar um mundo interior que é tão interessante que me tira o foco das outras pessoas. Então, eu sempre estou andando com um livro, e não precisa ser alta literatura, nada muito elaborado, tá, gente? Mas algo que te tire o foco de se as pessoas estão olhando para você, se elas estão falando de você, se elas estão comentando sobre você. Crie um mundo que seja tão interessante para você que te tire a atenção dessas coisas. Porque no fim do dia, o que os outros falam sobre você não importa. Você sabe quem você é. As outras pessoas não vivem a sua vida. Então, se rodeie de atividades que te ocupam, de pessoas positivas, né? Tente criar um environment, um ambiente que é positivo para você. Isso cria um mundo tão interessante que o fora, né? O fora da sua casa, fora da sua vida, fora da sua zona de conforto, tanto faz. E aí você acaba focando em coisas que são positivas, trazem benefícios para você. No começo é difícil, mas depois você se habitua. Outra questão mega importante é se cercar de pessoas positivas, né?
Eventualmente a gente vai ouvir alguma discordância, algo que não é tão agradável. Eu, por exemplo, sempre tive amigas muito diferentes de mim, e claro, a gente já discordou em alguns momentos, mas sempre com muito respeito. Então é importante você se cercar de pessoas que te fazem bem, que te fazem se sentir melhor consigo mesma, que não ficam instaurando essa coisa de comparação o tempo todo, porque isso é muito cansativo, né? Então, às vezes até uma pessoa legal, mas ela não tira o melhor de você. É uma pessoa que está sempre falando de consumo, de coisas que ela tem, de coisas que ela faz, e você sempre se sente péssimo. Isso pode ser encarado como algo passivo-agressivo, e você tem todo o direito de não querer conviver com isso. Por isso, há aquela máxima de que, na verdade, amigos de verdade são pouquíssimos. O que a gente tem são colegas. E para os colegas a gente não precisa contar tudo. Para os amigos também não. Você tem direito a ter o seu mundo particular e não sair contando tudo para todo mundo por aí. Até porque é uma forma de se cuidar aí das energias das outras pessoas. Pelo menos é algo que eu acredito e que funciona muito para mim. Aí você me fala, ai, mas a minha família é uma família tóxica, é um pouco difícil, como é que eu posso fazer? Porque família é família e tudo mais. Bom, eu vou te contar uma parte da minha história, que é uma parte, não é algo que eu costumo falar muito. Existe toda uma questão em relação, né, ao relacionamento de mãe e filha. Pega mal você desromantizar a maternidade. Graças a deusa, as coisas estão mudando e as pessoas falam mais sobre isso. Mas para você ter uma ideia, eu e minha mãe, por exemplo, nunca fomos muito próximas, né? Tanto em termos de personalidade, quanto de conversa, enfim. A nossa relação sempre foi um pouco difícil, talvez porque eu enxergasse a minha mãe sempre tentando me comparar com o meu irmão, ou, enfim, querendo que eu seguisse padrões que ela considerava positivos, né? Não que ela dissesse diretamente, mas daquele jeito meio passivo-agressivo, sabe? Isso foi nos afastando um pouco, né? Então, uma escolha meio que das duas, né? Acredito que algumas escolhas minhas a minha mãe não concordava e não conseguia lidar, e outras escolhas talvez ela se sentisse mal porque eu fiz escolhas de vida diferentes das dela, enfim. O porquê, o como ela se sentiu, é uma questão que eu não posso dizer pra você, mas eu posso dizer que muitas coisas me deixavam angustiada. E por conta disso, eu acabei decidindo me afastar um pouco. A gente tem uma relação cordial, mas eu evito contar algumas coisas que talvez ela não fique tão orgulhosa de mim, ou que, não sei, faça algum comentário que vai me deixar desconfortável. Então, eu fiz uma escolha. Eu preferi viver bem comigo, com as minhas escolhas, do que dividir tudo com a minha mãe e ter sempre uma crítica ali disfarçada de conselho. Essa foi a minha atitude, mas enfim, você pode fazer o que lhe convém. Isso se aplica a pais, irmãos, avós, tios. Não é porque é sua família de sangue que você tem que aceitar tudo que vem deles. Outro jeito de lidar com as críticas pode ser quando alguém te pergunta alguma coisa desagradável, como você não vai casar, você não vai ter um namorado, você não vai ter filho, você pode devolver com uma pergunta: por que isso é importante pra você? Pronto, a pessoa já vai ficar tão desconcertada que ela vai pensar duas vezes para falar de novo. Então você vai criando artifícios para minar a coragem das pessoas de perguntar coisas desagradáveis. Você tem todo o direito de não responder, ignorar completamente, devolver com uma pergunta, dizer que não quer responder. A gente precisa enfrentar esse tipo de comportamento, porque se a gente deixa acontecer, as pessoas se sentem no direito de dar pitaco onde não foram chamadas. E por fim, mas não menos importante, já sei que você já se inscreveu nesse canal e vai ficar aqui até o final, porque essa talvez seja a dica mais importante que eu tenho para te dar, não se compare aos outros. Eu sei que é difícil, mas a verdade é que o seu caminho é só seu. As pessoas não sabem da sua trajetória, você não sabe da trajetória dos outros, nem sempre o que parece especialmente em época de Instagram. Então, você precisa se entender como um indivíduo, na sua unicidade, na sua exclusividade. A sua história é só sua e você está fazendo o melhor que você pode. Além do mais, não faz o menor sentido ficar olhando para trás dizendo: se eu tivesse feito isso, minha vida hoje seria de tal forma. Essa é a pergunta que eu mais recebo, eu acho, das pessoas. Você se arrepende de ter se assumido publicamente? A verdade é que não, porque eu não fico parando para pensar, entende? Nossa, eu deveria ter feito isso, putz, mas isso influenciou de tal forma. Eu posso voltar no passado e mudar? Não. Então qual é o ponto de ficar rememorando angustiosamente coisas que eu não posso mudar? Eu prefiro olhar para frente e trazer todo o conhecimento de vida que eu trouxe até aqui para tomar as minhas decisões.
Afinal, quem paga as minhas contas sou eu. Eu sou responsável pelos meus atos, não as outras pessoas. Então, de novo, crie um mundo interessante para te manter dentro desse universo e não conectado no que as pessoas estão dizendo. Crie um círculo de amigos e de pessoas próximas que são positivas para você e se compare consigo, com o seu valor, com o seu momento, de acordo com tudo que você viveu até aqui. Você está dando o seu melhor? O que você pode fazer além disso? Essas são basicamente as 3 maiores dicas que eu posso te dar para lidar melhor com críticas e viver uma vida mais feliz.